Eu vou te confessar que quando eu ouvi falar sobre o Marty Supreme, né, que seria um filme de um jogador americano de ping-pong com uma aparência lá do Dudu Camargo e querendo o poder e bababá, eu achava que ia ser uma grande bobagem. Eu não me interessei pelo filme não, tá? E eu estava completamente equivocado. Ainda bem, né, que toda a atenção em relação à performance do Chalamet, o diretor né, as coisas que a gente vai ouvindo sobre o filme me convenceram aí a assistir no cinema. E, meu amigo, eu fiquei extasiado, eu me surpreendi demais. Foi um dos melhores filmes que eu assisti aí facilmente nos últimos anos. Então vamos falar um pouquinho sobre Marty Supreme, porque pra mim ele é um filme nota 10 e porque, infelizmente, entre aspas, esse Oscar de melhor ator vai pro Chalamet. This kid understands the character better than he does. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E eu não ia fazer vídeo pra Marty Supreme, o quê? Jogador de tênis de mesa, não sei o quê. E, meu amigo, quando eu saí do filme, da sessão, eu falei, eu preciso falar sobre esse filme, sobre o que eu acabei de ver. E nada contra o tênis de mesa e tal, tem até amigos que jogam, mas eu não acho que seria para mim tão interessante ver ali 2 horas e meia de um filme muito centrado nisso. É por isso que eu digo que Marty Supreme é sobre tudo, sobre quase tudo, menos sobre tênis de mesa. Beleza, o tênis de mesa ele tá ali, mas o fundamental, o essencial desse filme é sobre várias outras coisas, tá? E vou te falar também que para você pode ser legal estar aqui como membro do Refúgio Cult para ter acesso a conteúdos exclusivos, lives exclusivas, outros benefícios. Tem novidade agora em 2026 e, claro, ajuda, apoia o trabalho aqui do Refúgio a continuar com 4 vídeos semanais, link aqui na descrição. A década é de 50, mais precisamente 1952, né? Estados Unidos. Um jovem chamado Marty Mauser trabalha numa loja de sapatos ali, né? Encaixando no pé do povo o dia inteiro, mas ele sabe que aquilo não é a vida que ele quer e que ele tá desesperado para seguir a sua paixão, para seguir a sua vocação, que é ser jogador de tênis de mesa, jogador de ping-pong. Ah, Lucas, grosso modo falar ping-pong, me perdoa, né? Só que aqui a gente tem um personagem, o Marty, que ele não é um personagem padrão hollywoodiano de filme dramático, etc, tá? Ele é um personagem que ele é mala, ele é pilantra e ele tem até, né, uma questão ali que ele é desonesto desde o início, desde os primeiros minutos desse filme. Sabe aquele ditado famoso aqui no Brasil? Todo dia sai um malandro e um otário de casa, um malandro e um otário de casa. O Marty seria claramente um malandro, né? E ele vai fazer de tudo para e competir lá em Londres, no tênis de mesa. Ele tem uma autoconfiança. Você fala, o quê? Ganhei. Isso aqui tá ganho, tá no papo. Ele passa a gastar exorbitantemente ali grana, porque ele já sabe que ele vai receber um prêmio e tal. E o resto é história, né? A gente vê os personagens, porque assim, o Marty, tal qual o título do filme, Marty Supreme, né? O Marty Supremo, que ele estava tentando alcançar essa coisa suprema, essa coisa inabalável, top 1, o melhor, né? Ele é o centro, ele é, né, a chave desse filme. E todos que estão em volta dele se apequenam de certa forma, porque aquele cara, ele não deixa espaço, ele não deixa... Pode ser um cara milionário, um cara, sei lá, bilionário, né? Tem o marido da personagem da Gwyneth Paltrow, que é um cara que é milionário, que, né, tem uma empresa gigantesca de canetas, né? E o Marty se envolve com ela, etc. E você vê
que mesmo o cara sendo milionário lá, poderoso, cara de, sei lá, 60, mais de 60 anos, falando com um jovenzinho de 20 e poucos anos, né, aspirante a campeão de tênis de mesa, ele nunca se apequena nos diálogos que ele tem com essas pessoas supostamente maiores, mais influentes e mais poderosas. É a autoconfiança num nível elevado, estratosférico. E tudo isso que eu tô falando do Marty, desse personagem, é brilhantemente composto pelo Timothée Chalamet. Vou fazer um parênteses aqui. Eu acho o Timothée Chalamet um bom ator, né? Já vi vários projetos dele, Chame Pelo Seu Nome, Duna, entre vários outros, né? Acho ele competente, coisa e tal, mas nunca me brilhou muito aos olhos, né? As pessoas já aclamam o Chalamet há alguns anos, já falam muito, e nunca tinha chegado lá pra mim naquela excelência. E esse filme pra mim é a excelência. O cara, ele tá... É isso, né? As pessoas podem falar, ele fica numa nota só o filme todo, porque ele é esse cara falastrão, esse cara mala e tal. Mas é isso, é o modo de sobrevivência dele que é ativado, se não 100% do tempo, 99% do tempo. É a maneira como esse personagem acredita que ele vai prosperar, que ele vai ser campeão, que ele vai ser milionário, isso refletindo para a mentalidade de muitas pessoas na vida real, né? A pessoa às vezes tem aquela coisa, não, eu preciso acordar 4h30 da manhã, eu preciso ser positivo 100% do tempo, eu preciso ser mais esperto, mais mala do que todo mundo, né? E às vezes, é óbvio que, né, a gente tem que ter ambição, a gente tem que querer coisas, a gente tem que saber os nossos objetivos, mas tem gente que se desequilibra porque é um desespero também. E aí, nesse personagem aqui, é isso. É a síntese desse desespero. É a síndrome do mala que quer prosperar e que quer ser o melhor, ele quer ser o supremo, né? E é uma autocrítica, né, ao próprio americano, né, a essa coisa... porque aquele personagem, ele é odiável. Ele é um personagem que você não necessariamente vai querer ser amigo do cara, muito pelo contrário. Eu brinco até que o Marty Mauser, ele é uma antítese do Daniel San. Lembra o Daniel San? Karate Kid, né, bonzinho, sofre bullying, vai se superar, quer ser o melhor, ninguém acredita dele. Não, o Marty é o Daniel San do mundo invertido, ao contrário de Chernobyl. Né, ele vai fazer o oposto, ele tem o objetivo de ser o melhor, ele tem o objetivo de prosperar e de superar, mas ele vai fazer tudo ao contrário, vai ser mala, se ele precisar roubar, se ele precisar fazer coisa até pior, assim ele vai fazer. E de novo, vejo como uma autocrítica desse personagem, né, que é podre ali, de que ele vai fazer tudo, né, que para inclusive destruir pessoas se assim for necessário. E não é só ele, tá? Outros personagens quebrados, né, de uma cultura ali, de algo que claramente é algo que não é algo heróico, bonito, glorioso, não, muito pelo contrário. Às vezes, inclusive, você vai torcer contra aquele personagem que é o protagonista, que é o cara que a gente tá seguindo ali, que a câmera do Josh Safdie não vai largar, né? Mas mesmo assim é isso. Você fala, não, se esse cara se lascar agora, eu vou achar bom demais. Aproveitar que eu falei do Josh, do diretor, né, que dirigia com o irmão dele, o Benny Safdie, dirigiu Joias Brutas, Bom Comportamento, que é um filmaço com Robert Pattinson que eu gosto bastante, e a direção desse filme, ela acompanha a cabeça, a mentalidade do Marty, né? Porque essa coisa que não descansa, que é frenética, que o tempo todo tem alguma coisa acontecendo na vida daquele cara como reflexo do próprio comportamento, do mau comportamento dele, dessa coisa bem inconsequente. Pois é, por isso que o filme é um amontoado, é uma bola de neve que... uma sucessão de coisas ali, né? Você acha, não, agora vai dar uma pausinha, agora esse personagem ele vai respirar um pouco, não, vai acontecer alguma coisa pior que vai escalonando, né? E essa direção do Josh Safdie, ela enfatiza isso, ela quer deixar a gente ansioso, ela quer
botar a gente na pele daquele personagem, mas às vezes a gente nem consegue acompanhar direito, porque o negócio, né, ele vai embora. Inclusive, a abordagem do filme, a própria direção do filme me lembra, né? E aí você vai trazer a narrativa também, como ela é estabelecida, né? Me lembra ali de Martin Scorsese, né? Os Bons Companheiros, me lembra do melhor do Tarantino, né? Os diferentes personagens malas, imprevisíveis e coisa e tal, e situações que vão se escalonando de maneira absurda. Uma coisa também dos irmãos Coen, seja no humor, na comédia, né, na comédia espalhafatosa ali, meio crua, meio bruta. Inclusive, um cineasta, o Abel Ferrara, faz um personagem aqui, um criminoso, mafioso, que vai ter uma das subtramas aqui importantes para essa trajetória caótica e até perigosa, né, do Marty Supreme. O elenco todo é muito bom. Eu falei da Gwyneth Paltrow, que não é uma atriz que eu amo de paixão, mas ela tá ótima aqui. A Odessa Zion, né, que faz ali o interesse romântico do Marty, né, do Timothée Chalamet, também tá muito bem. Enfim, o elenco é muito bom. Mas é isso, tá? Eu me impressionei muito com a performance do Timothée Chalamet. E agora, sim, tá? O Timotinho não precisava provar nada pra ninguém, mas se ele não precisava agora, pra mim, pelo menos, Lucas, ele provou, porque ele tá absurdo. E é óbvio que eu torço pro Wagner Moura, que tá sendo indicado a melhor ator pelo Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, e é um feito extraordinário, fenomenal, a mesma coisa que foi lá para Fernanda Torres em 2025. Mas dito isso, acho muito difícil o Wagner ganhar esse prêmio. Se ele ganhar, vai ser maravilhoso, vai ser histórico, estou torcendo, é o Brasil e é uma performance excelente do Wagner Moura em Um Agente Secreto. Mas eu vejo que essa performance do Timóteo é uma performance que é dessas que o povo lembra daqui 15, 20 anos. Vai falar, é igual lá o Timothée Chalamet em Marty Supreme. Lembra lá do Timóteo? Meio Dudu Camargo, frenético, maluco. Pois é, eu acho que é isso. As pessoas vão lembrar dessa performance, as pessoas vão lembrar desse filme, né, que tem um amontoado, um avalanche de criatividade narrativa, né? Não que seja tudo novo ali, frescante, mas é refrescante, porque a forma com essa narrativa vai se grudando, né, se montando e transformando aqueles personagens e o desafio, né, é hipnotizante. São 2h30 que para mim passaram como meia hora, né? Para mim foi assim num piscar. Então, meus amigos, muito mais do que tênis de mesa, ping-pong, chame como quiser, Marty Supreme é um filme sobre obsessão, ambição, poder, né? Até onde vai o limite do ser humano para conseguir algo que ele realmente quer, e quando esse ser humano ele é altamente desequilibrado, né? A gente tá falando de um protagonista lá de 1952, mas que cabe para muitas pessoas hoje, né? Você vê aí, inclusive influenciadores gigantescos que são capazes de fazer coisas, assim, de postar coisas, até coisa dos filhos, de tal, que você olha assim e você fala, não, isso é inacreditável, mas é porque a pessoa ela tem ali um objetivo, ela tem uma mentalidade tão sem limites, ela quer alcançar lugares que ela é capaz de fazer qualquer coisa para isso, inclusive coisas moralmente e eticamente altamente questionáveis, né? Então, Marty Supreme gostaria de conhecer vários influenciadores, não só influenciadores, tá? Vou falar de empresário, de gente aí, é o povo, né? Muita gente. Enfim, não tô generalizando, mas a gente sabe que o recorte ele é grande, né? E é isso, tá? Um filmaço. Eu dou uma nota 10 para Marty Supreme. É um filme que eu já vi nessa gravação, já vi tem alguns dias, pensei muito, escrevi, rascunhei coisas,
E é isso, eu acho que cinema potente, forte, interessante é esse que confronta, que desafia, que deixa a gente desconfortável e que deixa a gente principalmente intrigado e hipnotizado, não importando o quão ruim é aquele personagem no sentido mais maléfico da palavra, mas como ele desperta várias reflexões sobre o próprio ser humano. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Marty? Yeah. This woman said she bought a pair of shoes from you? Eu vou comentar algumas coisas da narrativa, porque sim, acontece coisa demais nesse filme, né? Marty, ele vai competir lá em Londres, ele chega às finais contra o japonês Endo, né? Que é um jogador surdo, né, e ele é inclusive surdo na vida real também, e também é um jogador que agora também é ator, o Koto Kawaguchi, e eis que Marty Mauser acaba perdendo para Koto, né? Ele não aceita, ele não quer, não, você perdeu, você deixou uma dívida ali de mais de $1.500 lá na década de 50, isso era uma fortuna, num hotel lá que o Marty pegou e tal, pegou lá a mulher do ricão, né, e tava vivendo a vida, né, de malandro, de poderoso, aquela ambição, o cara dando não um passo maior que a perna, mas todos os passos, né. E aí ele vai precisar se virar, ele vai precisar jogar umas apresentações de ping-pong meio humilhantes ali com outro jogador americano, se apresentando pelo mundo todo, mas ali é um negócio dele jogar ping-pong, tênis de mesa, perdão, com uma foca, né? Só pra você ter um nível ali de ideia. Só que no meio disso, aparece lá a personagem da Odessa Zion, a Rachel, grávida, né? Supostamente do Marty, né? Só que ela é casada, e aí fala, não é meu, ela fala, é seu sim, coisa e tal, né? Tem até aquele crédito lá do negócio da gravidez que vai indo, né, e se transformando numa bolinha de tênis de mesa. Existem várias subtramas caóticas, bem caóticas na vida do Marty, né, com a mãe dele, a relação esquisita que ele tem com a mãe, com o tio dele que quer que ele trabalhe lá na sapataria, ele não quer de jeito nenhum e vai fazer de tudo pro moleque ficar, e o moleque vai tentar conseguir dinheiro e vai pegar dinheiro lá do cara, que era o dinheiro dele, mas ele usa uma arma para pegar esse dinheiro, e isso mais na frente no filme vai trazer um problema para ele. E tem um amigo dele, o taxista, que eles vão fazer um monte de malabarismo ali para conseguir grana, eles explodem um poço de gasolina, o Marty vai tomar banho numa banheira, essa banheira cai em cima de um cara que é um criminoso feito lá pelo Abel Ferrara, né, que o cachorro dele machuca, aí o Marty tem que levar o cachorro no veterinário e ele acaba sumindo com esse cachorro, né? E o cara vai perseguir eles aí. Isso vai, obviamente, trazer problema. Ele vai tentar recuperar esse cachorro depois. E esse cachorro tá na casa de um cara mal encarado que não vai querer entregar o cachorro de jeito nenhum. Então, assim, eu tô jogando tudo isso aqui, e óbvio que acontece até mais, só pra gente sintetizar em pouquíssimos minutos o caos que é essa trajetória, né? O que o cara passa, essa comédia de erros, essa sucessão de eventos ali mirabolantemente, sei lá, terríveis e caóticos aí pro cara conseguir, né, ser campeão e ser o número 1. E ele vai ter que se dobrar, resumindo, vai ter que se dobrar, né, pro cara lá, o dono da empresa de caneta, que o Marty Deus cata lá, uns pega na mulher dele, para ir pro Japão, jogar contra o Endo, o japonês, novamente. Vai ter que perder porque o cara quer vender caneta no Japão. Então é tudo uma estratégia de marketing, tudo uma mirabolância ali que o Marty não queria de início, mas como ele tá quebrado, ele precisa da grana, ele precisa de alguma coisa ali, ele vai. Mas, obviamente, lá na hora, isso pros finalmente de Marty Supreme, ele não vai querer perder. Ou melhor dizendo, ele perde o primeiro jogo e ele fala pra ele, não, isso aqui foi combinado e coisa e tal, vamos jogar dessa vez pra valer. Ele joga, fica quase empatado, mas sim, Marty Supreme, Marty Mauser consegue ganhar aos trancos e barrancos. Okay, well, if you're not going for realistic, you might as well add a little flair.
Obviamente, ele ia pagar um preço por isso, né? O cara poderosão, milionário, falou, ó, se você ganhar essa partida aí, tu vai ver comigo, tua carreira acabou. Mas ele vai pelo ego, né? Pela aquela coisa que ele não conseguia, ele tinha que fazer aquilo, ele tinha que mostrar que era o supremo do ping-pong. Ele vai lá e faz e vence. Volta para casa num avião ali dos soldados americanos, porque ele ia ser deixado pelo pessoal que levou ele pro Japão. Vai correndo pro hospital, afinal Rachel entrou em trabalho de parto, né? E aí ele vai lá, dá um beijo nela, fala, ó, agora eu estou aqui. Deixou a mulher lá para Paris sozinha, né? E foi conhecer o filho dele, né? A enfermeira leva o filho dele. E é a primeira vez que a gente disserta... É porque, assim, o filme, ele é 99% desse cara ambicioso, obcecado e maluco atrás desse objetivo. E ele não se permitia ser humano, sabe? Ele vivia quase como uma máquina. E nesse momento, é o único momento que ele realmente quebra, que ele fala, não, peraí, agora eu posso dar uma descansada. Ele chora, um choro ali, né, bastante genuíno, ao ver o filho dele, né, bonitinho. Só que essa cena do filho do Marty é uma cena que eu acho intrigante. Você sabe por quê? Que o bebê, ele não parece muito Marty, não. Ele não parece. Tá certo? Ah, puxou mais a mãe, a família da mãe. Mas ele é meio loirinho, lembra um pouco ali o marido da menina, né? Mas mesmo assim, ele tava ali chorando. Será o que tava passando na cabeça dele? Será que essa menina me enganou? Será que esse menino é mesmo meu? Será que era? Às vezes era. Às vezes é só diferente. Olha só. Década de 50, né? Não tinha muito como ver. Enfim, né? Mas esse é o grande Marty Supreme. Que experiência, tá? É uma daquelas experiências. De verdade, é como... eu fui ver um filmaralhaço dos irmãos Coen pela primeira vez, tipo onde os fracos não têm vez, ou um grande Lebowski, ou um Fargo, ou um grande filme do Martin Scorsese, tipo Os Bons Companheiros e tantos outros, sabe? É essa impressão que eu tive narrativamente, em termos de direção, em termos de personagens, enfim, tá? É isso, né? É o filme que tá no caminho do Wagner Moura e do Agente Secreto, um deles, porque esse ano pro Oscar tá difícil, tá complicado, porque tem muito filmão. Tá mais difícil do que no ano passado. Mas vamos torcer pro Brasil, tá? Isso aqui não é eu falar, estou torcendo, não. Eu só tô falando de uma maneira mais pragmática, porque Timóteo veio e veio com tudo. E você, assistiu Marty Supreme? O que você achou desse filme? Você mais gostou ou desgostou? Para você é um dos melhores filmes dessa temporada? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações. Deixa o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult e se torne membro do canal. Claro, se você puder e quiser, link aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.